tudo bem? Como você tem passado? Tem garantido ficar em casa? Quando precisa sair, usar a máscara? Enfim, aqueles cuidados que devem agora fazer parte da nossa rotina e que nem tão cedo a gente vai poder largar, né? Então, usar a máscara da forma correta, higienizar as mãos todo o tempo é essencial para a gente poder manter-se seguro e protegido. Feito isso, tá tranquilo, né? Eu sou a professora Ana Carol e vamos nós para mais uma aula. E hoje a gente vai conversar um pouco sobre roupas e acessórios que são típicos. Vai pensando sobre isso. Você gosta? Gosta de moda? Gosta de trocar várias roupas, inventar roupas, customizar? Gosta de acessórios? Como é essa sua relação com as vestimentas e com as roupas? Você já pensou na forma como as pessoas se vestem hoje? Você pensa sobre isso? Já observou? Já parou um pouco para avaliar essa questão de como é que as pessoas se vestem? Que tipo de roupas você gosta de usar? Você acha que as suas roupas são bem diversas? Você tem diversos tipos que expressam diversas coisas ou não? Você está sempre no mesmo tipo de roupa, gosta sempre de usar aquele mesmo visual e gosta de se manter assim? As suas roupas refletem a sua personalidade? Será que se eu olhar para você apenas com as roupas que você costuma utilizar no dia a dia, eu vou conseguir perceber um pouco sobre você? Ela vai me falar um pouco sobre quem é você? Você quer passar alguma mensagem quando utiliza as suas roupas? Você imaginava que só com a roupa tinha tanta coisa pra gente refletir, pra gente pensar sobre? Porque normalmente no dia a dia a gente vai utilizando as roupas, acaba que isso se torna uma coisa um pouco mecânica, mas olha quanta coisa tem só com aquela roupa que eu utilizo, né? Será que aquela camiseta que eu estou utilizando com uma mensagem está falando sobre o que eu penso realmente? Será que reflete aquilo que eu estou pensando? Será que a forma como eu me visto fala sobre mim ou não? Quais são as suas impressões sobre isso? Em tempos em que a gente discute bastante sobre a questão da imagem, né? De qual é a imagem que eu quero passar para o outro, a gente precisa pensar sobre isso. E é também sobre isso que a gente vai conversar hoje. Eu queria também saber se você acha que as pessoas pelo mundo se vestem da mesma maneira em todas as regiões do mundo. Será que utilizam os mesmos tipos de roupas? Vai pensando sobre isso porque a gente vai discutir bastante sobre. Hoje eu quero muito que você comece a refletir e pensar um pouco, expandir aí as suas ideias e pensar um pouco sobre essa questão global relacionada às vestimentas, às roupas, né? Então olha lá. As roupas e os acessórios típicos de cada povo, de cada região, podem expressar muito a respeito de um povo e de sua identidade. Então a gente começou discutindo sobre isso e olha só, as roupas falam muito sobre os povos, elas nos contam muito sobre as características dos povos, né, das tribos. Então, claro que hoje isso está um pouco mais normal, a gente acaba usando quase que o mesmo tipo de roupa, meio que globalizado. Mas não foi sempre assim, né? Então a gente consegue identificar muitas características só por observar os acessórios e as roupas que são utilizadas. Então olha lá, as formas de se vestir sempre tiveram uma importância vital na identificação social, cultural e profissional dos povos. Antes de se chegar aos nossos dias, em que quase a maioria das pessoas veste o mesmo tipo de roupa, existia a possibilidade de se conhecerem inúmeras características de uma pessoa ao serem observados os trajes que vestia. Então era muito comum que só de bater o olho em alguém eu já conseguia identificar de qual era a localidade, qual era o lugar de onde ela vinha, porque aquilo expressava sobre ela, né? Hoje isso já não acontece tanto, né? Como a gente leu ali, agora a moda parece que se tornou uma coisa meio uniforme, né? Em quase todos os lugares do mundo a gente percebe as pessoas utilizando as mesmas roupas. Inclusive nós somos muito influenciados pela moda, né? Pensa um pouco sobre todas as coisas que você acha legal. Da onde será que elas surgiram? Quem será que teve a ideia de colocá-las assim para serem vendidas em grande número? Quando vamos a magazines, a lojas grandes, você já parou para perceber como tem muita roupa parecida? Às vezes você troca de loja e acaba encontrando o mesmo modelo de roupa, a mesma característica, estampas muito parecidas, né? Por que será que isso acontece? Cabe pensar, né? Cabe refletir um pouco sobre quanto que a gente tem recebido essa moda, tem aceitado essa moda e às vezes a gente nem sabe direito onde foi que ela surgiu.
Vamos começar então pela primeira região para a gente conhecer um pouco, em especial, sobre os trajes típicos. Então a gente vai fazer uma viagem no tempo para conhecer um pouco sobre esses trajes e sobre os acessórios. Vamos começar então com a Europa, né? O que nós chamamos aí de Velho Mundo. Às vezes você ouve falar sobre o Velho Mundo, então estamos falando aí desse grupo de países que compõem a Europa. Então a gente começa com Portugal, né? Esse país com quem a gente tem tanta proximidade, inclusive a língua é a mesma, e eles têm sim os seus trajes típicos, né? E é uma das maiores riquezas regionais de Portugal. As mulheres usam esses trajes normalmente em cores vermelha, preta, usam lenços e também muitos acessórios que são, na sua maioria, dourados. Então, os homens gostam muito de usar o chapéu, vejam que eles usam esse colete, também tem o uso de um lenço que normalmente fica ali na região da cintura, né? Como um adorno mesmo, como um acessório. Eles têm também um hábito bastante curioso, olha lá, que é a queima das fitas. Então, os universitários têm uma série de eventos que marcam simbolicamente o fim do ano letivo em várias universidades. Então, essa fita, essa simbologia, na verdade, é para marcar o final de um ciclo na universidade. É um costume que aqui no Brasil a gente não tem muito, né? As universidades não têm muito esses rituais. Talvez alguns outros diferentes, mas lá em Portugal tem esse momento aí que eles chamam de queima das fitas para marcar esse encerramento. Legal, né? Uma forma de você marcar aí um momento que você terminou algo, finalizou um momento importante aí na sua carreira acadêmica. Vamos para um país que eu gosto muito, que é a Espanha. Então a Espanha, percebam lá nas fotos, os trajes das mulheres sempre muito coloridos, né? Saias rodadas, longas, os leques são utilizados, as mulheres gostam muito dos enfeites na cabeça, né? Para dar esse embelezamento ainda maior nela. Então olha lá, vamos ver um pouquinho sobre uma dança que é muito típica, que é muito conhecida na Espanha, que é o flamenco, que é um estilo de música e dança que são tipicamente espanhóis. É considerado um ícone da cultura espanhola. Possui a influência árabe, judaica e cigana. Então, olha lá, a gente tem a reunião de 3 diferentes culturas que resultou em mais uma, que é a do flamenco. É relacionado à comunidade autônoma da Andaluzia, ao sul da Espanha, assim como a cidade de Múrcia e a região de Extremadura. Inclusive, ali no mapa eu marquei essa região para você se localizar melhor, né? Eu não sei para você, mas para mim sempre fica mais fácil quando eu consigo visualizar no mapa ali qual é a região de que estamos falando. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre o flamenco? Você já conhece alguma coisa? Já ouviu falar? Já escutou em algum lugar? Já teve a oportunidade de ver algum espetáculo? Então olha lá, as características marcantes. As castanholas, que são esses pequenos pedaços de madeira que parecem conchas, que ficam unidas aí por uma corda, por um pedaço de couro, que são colocadas nas mãos e produzem, né, um barulho aí que ritmado vai acompanhando a música e a dança. Tem o leque, como a gente falou lá, né, que faz parte da composição desse traje, e também as presilhas, né, que são esses adornos, esses enfeites que são utilizados na cabeça. A gente costuma também utilizar, né, adornos na cabeça, nós as mulheres em especial, mas para o traje espanhol ali, para o flamenco, ele é essencial. Agora eu vou te mostrar uma garotinha que foi muito simpática conosco e gravou um videozinho contando um pouquinho sobre essa dança e sobre essa cultura tão bonita. Ela mora lá na Espanha e vai conversar um pouquinho com a gente sobre isso. Vamos lá? Oi, meu nome é Sofia, tenho 8 anos e moro em Madrid, na Espanha. Nos separa todo um oceano. Eu vou falar um pouco da cultura do flamenco. O flamenco é música, canto e dança. Se originou lá com os ciganos, na Andaluzia, no sul da Espanha, como o Paraná, que está no sul do Brasil. Os instrumentos usados são a guitarra espanhola, que é como um violão. Também está o cajón, que é a percussão, como se fosse uma bateria, nesse caso, e as castanholas. E também, como não, as palmas.
Os trajes típicos das mulheres são vestidos longos e cheios de babados. A maioria tem bolinhas, como as joaninhas. Os cabelos longos são presos e enfeitados com flores. Os brincos grandes e saltos altos que acompanham o ritmo da música. O que não pode faltar mesmo são os chales cheios de franjas. Alguns têm os bordados de flores. E elas sempre dançam junto com as bailarinas. Podemos ver os espetáculos de flamenco em teatros ou tablados, mas não vemos as bailarinas usar os seus vestidos quando vão ir comprar no supermercado. Espero que vocês tenham gostado de saber um pouquinho mais sobre essa incrível dança. E eu estou desejando muito voltar às minhas aulas. Beijo! Então, gostou? Muito interessante ver como mesmo a criança nos dias atuais tem essa cultura aí tão forte, tão marcada no seu dia a dia, né? Vocês viram como ela fala com propriedade sobre a dança, sobre o traje, né? Sobre a forma como ele acontece. Agora eu vou te mostrar mais um vídeo, mas aí agora a gente vai ver a dança e a música unidas. Então, aproveita esse vídeo porque é muito bonito, é muito gostoso ver não só a dança, mas também escutar um pouco da música flamenca. Vamos lá? Então, gostou? Viu só como é uma dança e uma música intensa, né? Envolve a gente de uma forma curiosa. Depois, quando você puder, estiver navegando na internet, vai encontrar uma diversidade de apresentações, músicas, danças, que você vai poder conhecer um pouquinho mais sobre o flamenco. Vale a pena, eu gosto muito. Acho muito interessante poder acompanhar, além da gente também conhecer um pouco sobre outras culturas, né? Vamos para a próxima, então? Agora a gente vai para o Reino Unido. E o Reino Unido tem essa característica de usar esse traje muito curioso que é usado até os dias atuais, que é o uso do kilt, que é essa saia, né? E que tem um formato assim um pouco drapeado, ela fecha na frente, quase como um envelope, e que é utilizada pelos homens, né? Diferentemente do que a gente está acostumado, normalmente a saia está associada às mulheres, né? E a kilt, né? O kilt não, ele é utilizado pelos homens no Reino Unido e tem também esse instrumento muito curioso que é a gaita de fole. Eu particularmente acho que parece muito complexo tocar a gaita de fole, mas eu acho que é só uma questão de prática e treino, né? Para que possa aprender. Eu costumo comparar ela um pouco ali com a nossa sanfona, né? Ela tem um pouco essa característica como a nossa sanfona e um som quase parecido.
Quando puder também, tiver curiosidade, vai investigar um pouquinho. O kilt, nos dias atuais, tem sido utilizado por homens de forma normal. Às vezes você pode estar andando pela rua e encontrar um homem usando um kilt. Então, ela passou a ser uma peça, um acessório que foi incorporado no universo masculino e que alguns homens costumam utilizar. Sem se preocupar com essa coisa do preconceito, de que uma saia precisa ser utilizada apenas pelas mulheres, né? Então, rompendo isso. Tanto que o Reino Unido há muito tempo está usando esse traje tão característico deles. Vamos para o próximo? Então, a gente vai agora mudar um pouquinho e vamos para América do Norte. Então, um conjunto de países lá que compõem a América do Norte no mapa. Começamos pelo Canadá e os Estados Unidos. Em especial, marcados por essa cultura indígena, né? Então, essa questão dos adornos indígenas, das peças indígenas muito presentes. E aí você vai perceber que tem cor, que tem o uso, né, de penas de pássaros, de tintas que são produzidas a partir da natureza, né, de plantas, flores, e tem um colorido bem especial, né? A gente percebe que as roupas são sempre muito coloridas. Então essa é uma característica aí desse povo, né, dos indígenas dessa região da América do Norte. Agora vamos dar uma olhadinha no México. O México também, sempre muito colorido, né? O México tem uma proximidade muito grande com o Brasil, né? Essa latinidade, essa coisa do colorido, do divertido. E aí os homens que têm o hábito de usar esse chapéu bem grande com abas bem largas, que é o sombreiro, e as mulheres também têm o hábito de ter muita renda, muito bordado, muitas estampas, né? Um colorido bonito nas roupas também. Roupa sempre, quase sempre em algodão, né? Um tecido um pouco mais fácil, e aí os bordados também feitos coloridos, assim, que deixam a roupa um pouco mais divertida. Agora a gente vem aqui para nossa América, né? Para a América do Sul, aqui para o conjunto de países onde nós estamos incluídos. Mas vamos começar pelo Peru. Então, olha lá. O Peru tem essa característica dos ponchos, que inclusive no inverno a gente costuma utilizar, né? É uma peça que a gente também incorporou no nosso dia a dia. Não é tão comum, mas a gente costuma usar, que é uma espécie de manto, né? Que nos cobre, e aí cobre também os braços, e aí você fica com esse colorido. Ele tem essa característica desses tecidos que se misturam, de estampas que são mais diferentes, né? Essa touca também que eles utilizam, né? Que é bem característica do Peru, não só pela estampa, mas a forma como cobre as orelhas, e também tem esses pompons, é uma característica dessa touca do Peru. E as mulheres que usam o traje típico, que são as cholas, né? São chamadas de cholas, também na mesma ideia. Você vê como tem um colorido, como a gente muda um pouco, né? Como a gente vê que os países mais próximos, mais latinos, né? Que são ali de uma cultura um pouco mais latina, tem mais cor, uma riqueza maior na sua vestimenta. Claro que daí, falando de América do Sul, nós temos que falar do nosso país, né, do Brasil. E no Brasil a gente já tem uma riqueza interna, e não só, eu poderia fazer uma aula com vocês só para que falássemos de trajes aqui no Brasil, que haveria tempo suficiente, inclusive ia faltar. Mas eu elenquei apenas alguns para a gente conversar, e num outro momento, quando você tiver curiosidade, navegando aí pela internet, fazendo seus estudos, você pode investigar um pouco mais. Vamos começar então com os nordestinos, né? Que tem essa característica de usar muito couro, né? Esse chapéu também, que é utilizado com alguns adornos de metal, aí essas estrelas, essas moedas, que são utilizadas nos chapéus, nas roupas que eles usam. Aí ainda lá para os lados do Nordeste, a gente vai ter as baianas também, com o seu traje tão característico, né? Sempre branco, uma característica que é sempre branco, muita renda. E aí a gente percebe que existem muitos panos que são feitas amarrações, né, de uma forma especial, aí essa herança africana. Então, além desse vestido rendado, elas têm também esse lenço que envolve aí e compõe esse traje. Além, claro, né, dos turbantes que usam nas cabeças e que acabam deixando tão características. Inclusive, se você acompanha aí o carnaval, os desfiles das escolas de samba, existe uma ala reservada apenas para as baianas, né? Esse traje acaba sendo transformado, aí eles dão uma estilizada, mas existe aí separado só para que as baianas também possam ter o seu espaço. Aí a gente vai ter, claro, a influência dos outros países, os imigrantes que foram contribuindo para a formação da nossa cultura. E aí a gente não pode deixar de falar dos alemães, né? Em especial um pouco mais aqui na região sul, a gente vai ver bem presente essa cultura dos alemães conosco, né? Então,
Em especial Santa Catarina e Rio Grande do Sul, a gente percebe não só na arquitetura, na alimentação, mas também nas vestimentas que são utilizadas. Os gaúchos têm, guardaram um pouco disso e têm uns trajes bem específicos também, A bombacha que os gaúchos utilizam, que é essa calça um pouco mais larga, essas botas que eles têm o hábito de utilizar e que ficam em cima da calça, numa proteção aí para a perna, que são próprias para andar a cavalo, esse lenço que eles amarram no pescoço, o chapéu que tem uma característica também bem peculiar. As mulheres usam vestidos, são as chamadas prendas, são vestidos confeccionados com tecidos nobres, também coloridos, muito bonitos. Vou te mostrar um vídeo para você entender um pouquinho melhor e ver como ainda nos dias atuais esses trajes fazem parte da vida, do cotidiano dos gaúchos. Vamos lá? Um dos símbolos da tradição gaúcha são as roupas. Bombachas, vestidos, camisas, lenços, boinas e botas fazem parte do traje tradicionalista, cultivado até hoje, principalmente na Semana Farroupilha. A confecção iniciou ainda na época da colonização, com a mistura da cultura indígena com a europeia. Desde então, as vestimentas gaúchas passam por modificações, seja na adaptação com o clima ou com a modernização das peças. Quando tem uma oportunidade, nós usamos para manter o tradicionalismo, A gente é muito tradicionalista, gosta e se sente bem vestindo assim. Até tenho bombachas de quase todas as cores e tamanho agora também. Adoro bombacha. Tudo que é tipo de bombacha, botas também. As novidades nos trajes gaúchos chegam a todo momento. A cultura gaúcha é passada de geração em geração. E nesse trajeto, o tradicional se adapta ao moderno. As escolhas dos avós e dos netos já não são as mesmas. A gente tem o hábito de usar a vestimenta gaúcha herdada já de família, uma tradição que é perpetuada e a gente quer passar isso para os nossos filhos. Então a gente sente muito à vontade usando a vestimenta da cultura gaúcha e queremos transmitir isso para os nossos herdeiros com certeza. Atualmente a roupa que a gente usa, ela se diferencia um pouquinho da roupa que era utilizada antigamente. A bombacha hoje é uma bombacha que não é tão larga. Antigamente era muito difícil você ver a mulher vestida de bombacha, E hoje já tem bastante costume da mulher usar bombacha também. Apesar das transformações na vestimenta tradicionalista, o desejo de manter o costume não muda. Ao longo da semana do 20 de setembro, muitos optam por vestir sua pilcha para ir ao trabalho, ou à escola, ou até mesmo visitar o acampamento Farroupilha. Tradicional ou moderno, o importante é manter as nossas tradições gaúchas. Olhadeiras contra a noite que surgia, noite adentro entre as estrelas, se tornaram três Marias. Viu só como a cultura das vestimentas ainda está presente na vida dos gaúchos? Sofreu algumas alterações, ficou um pouco mais moderna, Se atualizou, mas continua sendo utilizada e preservada, Isso é importante para que a história continue sendo contada e essa tradição tão legal continue se mantendo para as próximas gerações e não se perca, Agora vamos para o outro lado. Vamos lá para a Ásia. Então, o conjunto de países que compõe a Ásia, um continente muito rico culturalmente, seja com a alimentação, seja com a cultura, com as vestes, com as vestimentas. Então, a Ásia é um continente que vale a pena você, sempre que puder, pesquisar um pouco, conhecer as curiosidades, Existem muitas diferenças no que nós temos o hábito de fazer, comer, vestir com eles. Então, por isso é importante a gente conhecer mais. Eu vou te ajudar aqui com algumas coisas. Vamos começar, então, pelo talvez o mais conhecido, que mais a gente ouça falar, que é o Japão, que fica no continente asiático e também é conhecido como Terra do Sol Nascente. Você já deve ter ouvido isso por aí, na televisão, em algum filme, Muito comum que a gente chame de Terra do Sol Nascente. Eles têm um traje que, inclusive, tem feito parte aí do nosso cotidiano, Parece que nos últimos tempos voltou a estar na moda, que é o kimono. Já ouviu falar essa palavra? Já sabia? Já escutou por aí sobre o kimono? Você sabe o que é? Você utiliza? Será que tem algum aí? Vamos conhecer um pouco? Vamos entender de onde que vem? Só para a gente perceber que não é assim que ele apareceu na moda recentemente por nada? O kimono, a palavra significa coisa para vestir. Bom,
é uma roupa, né? Coisa para vestir. O ki significa vestir e mono, coisa. Então, a primeira coisa, já vimos que a palavra tem um significado, né? Não surgiu assim do nada, tem um significado em japonês. Os kimonos tradicionais são esses aí, ó, observem com atenção. São muito tradicionais e é uma vestimenta que pode ser usada tanto pelos homens quanto pelas mulheres. As mulheres, claro que com uma riqueza maior de cores, né? As estampas bem elaboradas também, sempre num tecido nobre, seda, né? Tecidos que reluzem, que tem um certo brilho, e os dos homens também. Se você tem o hábito de assistir filmes e acompanhar, às vezes, animes, né? Você vai ver que os kimonos aparecem em vários momentos. É uma vestimenta que costuma sempre estar presente aí, quando você acompanha algo que está relacionado ao Japão. Então, olha lá, mais um exemplo, porque a gente vai ver também que as crianças utilizam o kimono. Então, ele não é um traje exclusivo de um grupo, né? Tanto as mulheres, os homens, as crianças, todos utilizam essa vestimenta. Vamos saber um pouquinho mais sobre ele? Ele é a principal vestimenta japonesa usado pelos japoneses ao longo dos séculos, vem sendo cada vez mais substituído por roupas ocidentais, ou seja, o kimono cada vez está perdendo lugar para as roupas que a gente tem o hábito de utilizar no nosso dia a dia. Evidencia a preocupação de se manter a tradição, é utilizado em cerimônias de maioridade, casamentos e em matsuris, festivais populares ou tradicionais, e também nos salões de beleza. Então, é um traje tradicional, quase perdendo lugar para as roupas ocidentais, para essas roupas que costumamos usar, mas que ainda existe muito na cultura e que é uma forma de manter, né, de preservar essa cultura. Mas não tem só o kimono, claro que o Japão, naquela riqueza que é de coisas, tem mais coisas e eu vou mostrar para você. Então observa lá, esse é o kanzashi, que é esse enfeite que as mulheres usam na cabeça, né? As japonesas têm esse hábito de fazer esses penteados bastante elaborados, né? E aí colocam esse enfeite nas cabeças para ainda ficarem mais bonitas. É uma tradição, né? Claro que quando no dia a dia, andando pelas ruas, a gente dificilmente vai encontrar as japonesas com esses penteados tão elaborados. Mas nas cerimônias específicas, eles são utilizados e o kanzashi também. Vamos ver mais um acessório? Então olha lá o geta, que é essa tamanquinha, que você já deve ter visto em algum lugar, talvez em algum filme, que são feitas em madeira e tem no máximo 5 centímetros de altura, então não são muito altas, né? Até porque são de madeira, imagino que não sejam exatamente muito confortáveis, mas compõem, né, as vestimentas tradicionais do Japão. E aí, gostou? Conhecia algum? Quer conhecer um pouco mais? Quando puder, vai lá, investiga na internet, busca, né? E aí você vai conhecer um pouco mais. Vamos mudar um pouco? Então agora vamos lá para o continente africano, para a África. Não esquece que a África é um conjunto de vários países. A gente inclusive conversou isso em outras aulas, né? Vamos então perceber um pouco desse continente que tem tanta influência na nossa cultura, né? Faz parte de muitas coisas que agregamos à nossa cultura graças a esse continente. Então olha lá. Primeiro, os aspectos importantes, né? A variedade de línguas, então são muitas línguas, dialetos diferentes dentro do mesmo continente. Os diferentes costumes e religiões, os trajes, as pinturas corporais, os tecidos e os adornos. Não esquece, quando a gente fala adorno, tá falando em acessório, em enfeite, né? Alguma coisa que compõe a minha vestimenta, né? Que vem para ajudar a compor. Vamos ver um pouquinho sobre isso, então. Essa riqueza, adoro essa parte da África, porque tem muita cor, as estampas são sempre incríveis, então acompanha lá comigo. Então vamos começar lá então com os trajes. Em algumas regiões da África, a vestimenta das mulheres caracteriza-se pela utilização de panos que são enrolados no corpo para fazer às vezes de vestido. Então essa é uma característica, não necessariamente precisa ter costura, né? Porque eles sabem fazer uma composição amarrando os panos, fazendo com que crie-se uma espécie de vestido. Isso é bem legal porque daí não precisa da necessidade de ter uma máquina e a linha, né? Basta que você saiba fazer as amarrações. Na internet você vai encontrar muitas possibilidades sobre isso. Então se ficou curioso aí para saber como é só investigar depois. Aí a gente vai ter lá então o povo Samburu no Quênia. Então olha lá esses colares que eles usam, que é o que a gente chama de adornos, né? Que fazem parte aí, que compõem o traje deles, também muito colorido. Coisas na cabeça, né? Essas
parecem miçangas, né, que eles utilizam para compor esse adorno de cabeça também. Então, muita cor, né, sempre muito bonito. Aí a gente vai ter os Yorubás da Nigéria, que é o maior grupo étnico. E aí a gente vai ter o Adire, que significa pano amarrado para tingir, que nada mais é do que o tie-dye, que tá super na moda, todo mundo tem falado muito, muitos tutoriais pela internet ensinando como fazer, né? E aí, olha só, os africanos já estavam com o tie-dye há muito tempo, né? E os tecidos sempre de algodão, que é uma característica também, né? O tie-dye tem essa coisa legal de poder misturar as cores e deixar essa estampa que não tá bem definida e que no final do trabalho fica sempre tão interessante. Tem alguma peça aí no seu guarda-roupa com tie-dye? Já pensou em fazer? Ficou curioso? Então depois você vai investigar um pouco mais. Agora a gente vai ver os Ashanti, que fica em Gana, e eles têm essa forma muito interessante de produzir as estampas. A gente vai ver que tem o Adinkra, que são tecidos estampados à mão por meio de selos, que são uma espécie de carimbo, que são esculpidos em cabaças e mergulhados em uma tinta vegetal. Então olha só que riqueza. Eles esculpem a cabaça com diferentes formas, com diferentes desenhos, para então poder passar para o tecido, fazer esse carimbo. Olha como fica legal. A composição, né, a forma como eles conseguem compor essa estampa, como deixa o tecido ainda mais bonito, ainda mais rico, né? Agora a gente vai ver lá o Kente. Esse é um tecido que é produzido pelas etnias Ashanti, lá em Gana, e antigamente ele só podia ser utilizado por reis. Então era um tecido que era destinado apenas aos nobres, né? Mas hoje ele já pode ser utilizado por todo mundo e tem essa característica também de uma estampa colorida, com as cores aí fazendo essa composição. Gostou? Bem legal, né? Vamos pro próximo? Então olha lá. Agora a gente vai para Mali, a África ainda, e aí a gente vai ter o Bogolan, que é esse tecido que é feito, ele tem essa característica porque eles são tecidos tradicionais e eles são uma única peça, né? A gente costuma chamar de infestado. Quem conhece costura aí, se alguém da sua família mexe com costura e tudo mais, vai saber essa palavra infestado, que é esse tecido comprido, né? Uma peça única. E aí ela é produzida a partir dessa única peça e eles são tingidos com argila, e daí por isso eles acabam tendo essas cores mais puxadas para os tons terrosos. Vamos ver o próximo? Então aí a gente vai ter a África espalhada por tudo. Então você vê que essa cultura vai tomando conta e no mundo a gente vai ter aí diversas peças produzidas a partir dessas estampas, a partir desses tecidos que são africanos, né? Então pela moda a gente vai ver muita coisa. Os brincos, olha as máscaras, né? Quem sabe aí você não tem uma máscara que tenha alguma estampa africana, as bolsas. Então a gente passou a incorporar, né, essa cultura também no nosso dia a dia. Vamos mudar um pouco agora? Então a gente vai lá para a Oceania. Tá pronto? Primeiro lugar, Nova Zelândia. A gente está vendo aí a cidade de Wellington. A Nova Zelândia, normalmente, quando a gente ouve falar, pensa nos costumes diferenciados nos animais, né, que são sempre muito curiosos, mas a gente também vai ver que tem aí uma série de possibilidades com as vestimentas. Aí a gente tem aí, ó, esse local chamado Rotorua, que é do povo Maori. A gente já conversou antes sobre o povo Maori, né? Eles têm uma identidade bem própria, também têm os seus costumes próprios e, claro, não poderiam deixar de ter os trajes. Então, olha lá um pouquinho sobre eles. Confeccionam seus trajes tradicionais utilizando pedras e conchas que são costuradas à mão em estruturas de palha. Então, olha só, mudou um pouquinho, né? A gente viu que lá na África mais o algodão, já o povo Maori costuma fazer uma composição com palha, pedras e conchas e também trazer esse colorido aí tão legal. Então olha só como tem muito colorido na roupa deles também, né? Os guerreiros com essa característica desses cintos, também fazem muitas amarrações. Mais uma foto lá, as crianças. Uma cerimônia aí com os guerreiros, então podem ver que eles também utilizam penas de aves, né? Mais uma vez as mulheres também com os seus trajes. Então sempre essa característica de ter cor, né? A cor está sempre presente, né? A gente percebe que quando a gente fala dos indígenas, dos povos indígenas, tem essa presença forte das coisas coloridas, né? Muito remetendo à natureza, aos animais, essa beleza toda que a natureza traz. E aí, gostou? Agora a gente vai fazer uma atividade bem simples, só para a gente dar uma retomada em tudo que a gente viu. Vamos lá?
Então vamos lá, a atividade é bem simples e o objetivo aqui é que você relembre tudo que a gente já viu ao longo da aula, né? Então não é nada assim complicado, é mais um momento mesmo para a gente relembrar e para você aí perceber tudo que você conseguiu aprender melhor, se vai precisar rever e quais são as coisas que você vai buscar aí nas suas pesquisas durante os seus estudos. Eu vou te mostrar algumas fotos, claro, dos trajes que nós vimos aqui, típicos de cada região, e aí eu quero que você lembre a região e o nome desse traje, viu? Não é difícil, né? Acho que bem tranquilo. Vamos começar? Então, olha só. Primeiro conjunto de fotos aí, vou te dar um tempinho para pensar. Então, esse tá mais fácil, né? Foi um primeiro traje que a gente viu, e aí a gente viu que é utilizado na cerimônia de casamento, de maioridade, é um traje que pode ser utilizado por homens e mulheres, né? Não tem distinção. Então, vamos lá? Então, a gente tem o kimono, que é do Japão, né? Esse estava mais fácil, até porque é um traje bem característico, a gente acaba fazendo a associação de forma mais tranquila. Vamos pro próximo? Então, olha lá o próximo conjunto de fotos, pensa aí. Então, conseguiu lembrar? Vou te ajudar se não conseguiu. Nós temos o kilt, que é essa saia, né, utilizada pelos homens do Reino Unido. Isso aí, muito bem. Tava fácil também, né? Kilt talvez seja o traje que a gente menos conhece, né? Menos tem o hábito de conhecer e talvez cause um pouco de estranheza quando a gente vê um homem utilizando o kilt. Mas você vai ver que é um traje bem bacana também, pode ser incorporado aí nas nossas peças do dia a dia. Vamos pro próximo? Então olha lá, próximo conjunto de fotos, vai lá. Esse também estava fácil, né? Foi um dos últimos que vimos. Lembra lá então que eles utilizam conchas, pedras, que colocam em palha, que é o povo Maori, né? Isso aí, muito bem. Que são lá da Oceania, a gente viu ali na Nova Zelândia. Lembrou? Vamos pro próximo conjunto? Então olha lá.
esse presente aqui na nossa cultura, né? Em especial mais aqui para a região sul, que são os gaúchos e a sua bombacha, né? Isso aí, muito bem. Brasil, bombacha. Claro que a bombacha, esse traje típico não é exclusividade do Brasil. Existem outros países que também têm essa cultura. Que para nós, a gente acaba lembrando bastante dos gaúchos quando vê esse tipo de traje. Vamos pro próximo? Vai lá. Então, esse é um dos que eu particularmente gosto muito, né? Essas estampas tão curiosas e tão autênticas, né? E aí eu sempre fico pensando que nunca uma será igual à outra, né? Uma vez que são feitas aí quase que de forma individual. Então cada tecido tem a sua identidade e é diferente. Lembrou de onde? Muito bem. São do povo Axante, que é essa espécie de carimbo, né? Que eles fazem para poder fazer essa estampa, que é lá de Gana, África. Vamos pro próximo conjunto? Esse eu acho que você vai lembrar bem de cara quando vir. Então, lembrou? Lembrou inclusive da Sofia, né, que foi tão generosa conosco nos trazendo um pouco dessa cultura lá da Espanha, né? Então a gente vai ver aí a castanhola, que é dos espanhóis, né? Lembrar que o flamenco é um tipo de música e também um tipo de dança, né? E a castanhola compõe essas duas coisas, porque daí a castanhola também acompanha o ritmo da música e aí a mulher enquanto dança também vai tocando a castanhola enquanto faz tudo isso. Bem legal, né? A nossa aula está terminando, então hoje em especial nós conversamos um pouco sobre os trajes típicos de cada região. Claro que não haveria tempo suficiente aqui para que falássemos de todos, então se você for fazer uma pesquisa mais aprofundada você vai ver uma infinidade de trajes diferentes que trazem curiosidades e identidades sobre cada povo. E eu acho que é legal também que você pense um pouco sobre os seus trajes, sobre a forma como você se veste, né? O que essas roupas falam sobre você? Será que tem alguma influência cultural nas roupas que você tem utilizado? Será que você está conseguindo expressar um pouco do seu gosto, da forma como você quer se colocar no mundo? Isso é importante para você pensar um pouco sobre as roupas que utiliza, né? E qual é a influência que elas têm. De onde será que vieram essas roupas como utilizamos hoje? As cores, por que são escolhidas determinadas cores para uma estação do ano, né? Por que de repente a gente ouve falar que para o inverno deveríamos usar determinada cor, que para verão, né, para dias mais quentes, tem cores e estampas que ficam mais na moda e outras nem tanto, né? Então pensar um pouco sobre isso, refletir um pouco também sobre a roupa que conta um pouco sobre você, que é um pouco da sua identidade, né? Quem gosta muito de moda acaba sempre conhecendo um pouco sobre isso, gosta de fazer as composições, gosta de trazer muitos acessórios. E você, gosta ou costuma usar aquelas roupas que tá sempre acostumado e não é muito interessado nisso? Pensa um pouco sobre isso. A gente se vê na próxima aula, fica bem, se cuida, se precisa sair, não esquece da sua máscara, tá bom? Até a próxima aula, tchau, tchau!